boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET Via Max. Na noite desta sexta-feira, estamos ao vivo e trazendo um assunto extremamente sério. Referência no estado, o Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui na capital, passa por uma de suas maiores crises. Mais de 80 leitos estão hoje desativados por falta de gente, por falta de funcionários. Até uma ala inteira, recentemente inaugurada, está fechada por falta de pessoal também. Falta de médicos, de enfermeiros suficientes para o atendimento da população. Semana que vem, entidades médicas fazem uma manifestação para pedir providências ao estado de Santa Catarina. E a gente antecipa o debate aqui no Conversas Cruzadas esta noite. Você em casa pode participar do debate no nosso e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, twitter.com/conversastvcom. Vale lembrar que nós fizemos o convite para o governo do estado através da Secretaria Estadual da Saúde, que preferiu não encaminhar nenhum representante para este debate. Uma pena, né? Quem tem que dar explicações não dá e a sociedade fica sem resposta. Mas o programa está quente, mesmo sem ausência de quem precisa dar as explicações, porque nós estamos com os representantes das entidades médicas que conhecem mais do que ninguém o diagnóstico da situação da saúde pública aqui no estado, em especial neste hospital, que é referência, o Hospital Infantil Joana de Guzmão. Hoje nós estamos na companhia do presidente da Associação Catarinense de Medicina, coordenador do COSEMESC, que é o Conselho Superior das Entidades Médicas em Santa Catarina, Dr. Agnel José Bastian Júnior. O programa recebe também o Dr. Ciro Sonsini, que é o presidente do Sindicato dos Médicos no Estado, e ainda está aqui conosco o vice-presidente do CREMESC, Conselho Regional de Medicina, Dr. Vicente Pacheco de Oliveira. Senhores, muito obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. SPC Crédito, seu maior patrimônio, uma campanha do SPC Santa Catarina. E Queires, gente nossa, a loja da gente. Bom, pessoal, é o seguinte, eu quero começar, a gente tem vários assuntos, né? Mas eu quero começar justamente falando do drama do Hospital Infantil. Foi inaugurado na década de 80, né? Sim. E hoje a gente vivencia uma situação bem complicada, né? Nós temos 80 leitos desativados e uma ala recentemente inaugurada que está fechada também por falta de gente, Esse não é um problema novo, né, doutor Ciro? Sim. Isso não é um problema novo, esse problema dos leitos ociosos, né, não ativados por falta de pessoa, é um problema antigo, né? Por que nunca se resolveu isso? É falta de investimento, né? Falta de iniciativa do poder público. Agora, o que está faltando para a sociedade se mobilizar mais, para cobrar do poder público e que isso efetivamente seja realizado e que haja investimento do poder público? Boa noite. Boa noite, agradecemos o convite, boa noite, parceiros, cidadãos. Talvez a palavra certa seja essa, a mobilização. O que está faltando talvez seja aquilo que nós, das entidades médicas, associação, conselho, sindicato, Cimersul de Criciúma e o Sim de Saúde também, estamos, as 5 entidades, iniciando uma provocação, trazendo a comunidade para que na quarta-feira, às 10 da manhã, nós abracemos o infantil, e o infantil como o nome de todas as entidades, a mobilização necessária para fazer o governo ver e o governador ver, e nada temos contra ele, nem o conheço, parece uma pessoa cordial, mas a cobrança é política. Ele disse na campanha que a saúde viria em primeiro lugar. Não está vindo. Prioridade é só ir ao Google ou qualquer dicionário, nós sabemos o que significa a palavra prioridade. Não é o que estamos vendo quando numa unidade de 184 leitos, 80 estão fechados. Não é só infantil, há outras unidades públicas passando por grandes dificuldades também, mas o infantil, usando também as suas palavras, Renato, é emblemático, é referência. 50% das crianças que são ali atendidas não são da Grande Florianópolis. É referência estadual. E a situação em que a gente vive é inadequada. E como nós ouvimos durante
todo ano de que haverá concurso, esperem, não é agora, o concurso foi feito em abril, foi homologado em maio e nós queremos que o governador determine a imediata contratação de recursos humanos, mas não fazer o que tem sido feito. Pedem 100 e o comitê gestor manda contratar 20. Pediu 100, governador, vamos contratar 100. Essa é a mensagem. Pois é, doutor Ciro... Nada contra o governador, o governo, e sim a favor dos catarinenses. Pois é, doutor Ciro, o seguinte, né, sobre contratações, né, até numa nota hoje do Sindsaúde, o governo abriu este ano um concurso público para 593 vagas na área da saúde. E a defasagem, segundo o Sindsaúde, chega a 20%. Negócio sério esse, né? O governo já contratou, já abriu concurso público, só que o questionamento é o seguinte, né? Os aprovados até agora não foram chamados. Bom, primeiro, a questão do hospital infantil. Esse já é um assunto que precisa de uma mobilização que está crescendo, né, através das entidades médicas, mas precisa ganhar corpo, né? Os senhores concordam também? Boa noite. Sem dúvida, boa noite aos telespectadores. Obrigado, Renato, pelo convite. As entidades médicas, apesar de terem o dever de estar aqui se posicionando e chamando a atenção do poder público, da sociedade com relação aos problemas da saúde de uma forma geral, se sentem honradas com o convite e esse é um espaço muito importante para discutirmos isso. O hospital infantil é emblemático? Sim, é emblemático. A criança tem um apelo adicional pelo fato de ser criança? Sim, tem um apelo adicional. Mas o hospital infantil, além da questão do problema de recursos humanos que vive, também está em reforma estrutural, o que é uma coisa que cria ainda um contexto de dificuldade um pouco maior. Apesar disso, é importante dizer que continua sendo um hospital de referência, continua sendo um hospital extremamente importante para a rede pública de Santa Catarina e sempre que nos posicionamos com relação a apresentar os problemas e as críticas, ressaltamos que é importante que isso não comprometa a imagem e a credibilidade desse hospital. Que é um hospital extremamente importante, um hospital extremamente atuante, que apesar de todas as dificuldades que a gente tem visto, continua trabalhando, continua operando, continua atendendo em situações, em alguns setores em situação inadequada, outros setores nem tanto, mas é importante que se diga que as pessoas que estão lá dentro trabalhando estão, sim, dando tudo de si. Tem profissionais médicos lá realizando jornadas de 80 horas. Né? Então, o que eu saliento nesse começo de debate a respeito do hospital infantil é isso. É um hospital muito importante. É um hospital que tem grande credibilidade. As residências médicas nas áreas de pediatria, de cirurgia pediátrica dentro do hospital infantil são residências muito respeitadas, que têm um conceito muito grande fora de Santa Catarina e que cumprem um papel não só na questão de ensino, na questão de aprendizado médico, mas também assistencial, porque contribuem de forma muito importante para a assistência dos pacientes lá atendidos. Bom, o seguinte, cabe um esclarecimento aqui, o seguinte, né, a assessoria de imprensa da Secretaria da Saúde manda a seguinte informação para a gente e a gente repassa para o pessoal que está em casa. Bom, o assessor da Secretaria avisa que o encaminhamento para a contratação dos aprovados em concurso já foi feito. Boa notícia, né? Boa notícia. E por isso, e ainda por problemas de agenda, é que não houve a possibilidade de enviar representante hoje aqui no debate. A gente respeita, não tem problema nenhum. Mas só permite, já que é conversas cruzadas, esse argumento da Secretaria é absolutamente ridículo, por favor. Dizer que não tem um representante para vir debater assunto dessa magnitude, um representante dentre tantos que tem, por gentileza, podia ficar na primeira informação, que é muito boa, de que estão começando a pensar em contratar as pessoas. Agora dizer que não tem um representante, nós estamos aqui. E a Secretaria de Saúde, onde é que está? Esse argumento não cola, não pode colar. Bom, o seguinte, ainda sobre o Hospital Infantil, o Hospital Infantil Joana de Guzmão. Nós temos um problema sério lá que é a falta de gente, problema histórico. O governo já disse que está contratando, já abriu 593 vagas em concurso público. A cobrança para essas pessoas serem chamadas para trabalhar, o governo disse que já está chamando, é uma boa notícia.
Agora, como é que se administra a questão de pessoal também, né? Porque hoje há uma cobrança do Ministério do Tribunal de Contas para que os contratos dos profissionais, o contrato de horas semana, sim, que esse contrato seja cumprido. E há um histórico lá de descumprimento do contrato de horas semana, né? Agora há uma vigilância maior. Como é que se resolve isso, né? Porque antigamente o que a gente escuta, e eu tenho gente próxima que já me passou informação, antigamente era assim, ó, bom, não havia médico à disposição. Aí chegava um médico disposto a trabalhar, e ele chegava lá no infantil e dizia assim, ó, eu quero trabalhar. Aí, bom, contrato de, 20 horas a semana, o médico dizia, não, eu só posso 10 horas a semana. E o diretor do hospital, pela necessidade, dizia, tá, tudo bem, estou precisando, faz as tuas 10 horas. E isso foi criando um hábito na rotina do hospital, que acabou tornando o hospital caro, insustentável e ineficiente nesse aspecto, né? Porque você acaba tendo 3, 4 médicos para fazer o horário de um. Olha, Renato, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, demais colegas das entidades médicas. Eu acho que esse posicionamento com relação ao horário, a questão da carga horária semanal, isso eu acho que não é o foco da questão, porque o hospital infantil, ele sempre com os colegas cumprindo ou não a carga horária, passando cartão de ponto, enfim, o hospital sempre foi referência estadual e sempre prestou os melhores atendimentos a toda a população de Santa Catarina, não só da Grande Florianópolis. Então eu acho que a coisa não se restringe, não é por dificuldade de contratação, de carga horária. Eu acho que o problema não é exatamente aí, não está aí, né, nessa questão. Pera, doutor, está sim na falta de pessoal, efetivamente. Não, mas a falta de pessoal... Perdão, doutor, mas é o seguinte, mas a falta de pessoal também é provocada se um profissional é contratado para trabalhar tantas horas por semana e não cumpre essa carga horária. Isso também provoca mas a falta olha, de pessoal, todos os médicos, todos os funcionários do Hospital Infantil e das demais unidades da Secretaria da Saúde religiosamente têm cumprido, têm passado cartão ponto, estão cumprindo todos os profissionais. Isso, inclusive, do ponto de vista médico, compromete, porque o médico, às vezes, ele tem algum tipo de atividade que ele não pode encerrar. Sim. Você não tem um cirurgião que encerre as suas atividades porque está na hora do ponto. Você não pode burocratizar a atividade médica, sabe? É diferente. Há que ter bom senso, há que se trabalhar por tarefas, né? Mas tudo bem. Está implantado, estão cumprindo, tem sido cumprido. Não sei se os colegas concordam, está sendo cumprido. Só que isso não pode ser utilizado como digamos assim, como uma falha, apontado como uma falha, né, de que o médico não cumpre a sua carga horária ou de que outros profissionais da saúde deixam de cumprir as suas atividades. O hospital, com ponto ou sem ponto, sempre foi um hospital referência no atendimento, inclusive não só em Santa Catarina, como no Brasil. Um hospital modelo de atendimento em pediatria no Brasil, né? Quando não havia nada, o que é que havia? Era número de profissionais suficientes e que atendiam com o melhor padrão, com a melhor qualidade, as crianças que acorriam ao hospital. Senhor Renato, permite só, claro. Essa distorção flagrantemente ocorrida no passado, é uma verdade que afetava mais os médicos, não tanto os servidores da saúde no geral, né? Foi corrigida já há algum tempo atrás, alguns anos, quando nas unidades públicas daqui e de outras cidades a gente tem que passar o cartão eletrônico e tudo mais. Se há algum médico ou outro que ainda não cumpre o que tem que cumprir, que sofra sanções, e o gestor é nomeado pela Secretaria de Saúde. O diretor é nomeado pela Secretaria de Saúde. Então, se a gestão, teoricamente, não é boa, troca o gestor ou mude o gestor. Mas falando só exclusivamente dos servidores, por exemplo, os demais servidores, eu trabalho também no infantil, trabalho no centro cirúrgico e vejo os servidores de enfermagem fazendo muitas horas plantão, ou seja, eles estão trabalhando além da sua área contratual para poder não só ter um pouquinho mais de recurso financeiro, mas também para dar conta das demandas. Por acaso o Estado está pagando para eles hora plantão se eles não cumprem o horário que teria que cumprir? É evidente que não. Então isso é uma coisa do passado,
que acontecia mais com os médicos e que hoje está sendo ultrapassado. E tem um detalhe ainda, só para complementar isso que o doutor Ciro e o doutor Vicente disseram, que há um pouco de confusão ainda com relação a essa questão de carga horária, com uma figura que não existe mais dentro do quadro do Estado, que era o médico credenciado. Que esse não tinha nenhum compromisso com carga horária. Ele era credenciado para exercer a atividade da sua especialidade e ele tinha uma meta de atendimentos, de procedimentos, de cirurgia, o que fosse, mas sem nenhum vínculo com carga horária, até porque ele não era assalariado do Estado, não era concursado. Essa figura não existe mais dentro do quadro dos hospitais públicos hoje, né? Então, existe ainda um pouco essa confusão, ainda existe no imaginário das pessoas a figura do médico credenciado. Isso não é mais Pessoal, verdade. É o seguinte, eu quero discutir um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo. A gente tem uma visão muito hospitalocêntrica, né? A gente tem uma visão muito de que vamos resolver os problemas nos hospitais, pela praticidade, pela resolutividade, enfim, né? Isso é fruto do não investimento, da falta de investimento dos municípios, dos postos de saúde, enfim, da rede básica. Vamos tratar desse assunto também depois do intervalo, aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Até já.